pessoas novas para se apresentarem. A gente tinha conversado para o pessoal se apresentar agora no começo, né? Pode ser, eu acho que hoje tem quem novo, a Atina, né? De nova no grupo. Atina, boa noite então, gente. Oficialmente, no nosso Genix da noite. A Atina é o primeiro encontro, então se você quiser se apresentar um pouquinho para o grupo, hoje um grupo mais reduzido, pode se apresentar. Oi, boa noite para todo mundo. Eu sou nova na UFSC, então acho que já fazia ciências sociais, mas sou nova na UFSC, né? Fazia na UFSC em Chapecó. Então eu não tinha participado ainda dos encontros de Genix, porque tinha acabado de chegar na faculdade. Mas aí agora eu tô como bolsista voluntária, né? Ainda bem, adorei que estou participando de tudo isso. Mas é isso, estou fazendo ciências sociais, sou caloura, mas também estou no terceiro semestre, quarto semestre ao mesmo tempo de sociais. E é isso, acho. É da onde? Você é de Chapecó? Eu sou do Paraná, estou em Guarapuava, Paraná, mas morava em Chapecó fazer faculdade, agora vou morar em Floripa. Ah, que delícia! Guarapuava frio também. Frio. Hoje tá calor, mas semana passada tava -2. Bem-vinda ao Genix, Atina. Obrigada por se apresentar. Então, Carol, com você. Tá, eu não sei, Bárbara, se depois no final a gente fala sobre os demais textos, pode ser? Tá, então vamos lá, eu agradeço a presença de todos hoje, né, para a gente discutir esses textos que, assim, parece que a gente fala sempre a mesma coisa, mas os textos foram muito bons de ler, né, assim. E a gente tem a Ju, eu e a Ju, que vamos apresentar o primeiro texto, e depois eu e a Bárbara também vamos falar um pouquinho sobre o segundo texto, mas a ideia, gente, é que, como a gente fez na semana passada, que cada um fale um pouco, fale das suas impressões, do que achou, se gostou, se não gostou, o que chamou a atenção no texto. Eu tenho brincado, assim, eu chamo carinhosamente de textos que trazem algumas fofocas, assim, porque parece que a gente fica sabendo coisas que estão por trás do trabalho sério, né? Então eu tô gostando muito dessas leituras que foram escolhidas para esse semestre. Então, Ju, não sei se tu quiseres começar a apresentação. Tá. É uma janela ou uma guia? Uma janela. Se tu tá com ele aberto no PowerPoint, no PDF, acho que é janela que tu tem que escolher. E daí tu vai escolher qual a janela. Peraí. Aí, achei. Só que aí eu perco vocês, é isso? Sim. Isso. Então tá bom. Então vamos lá. Se quiseres botar em modo de apresentação também, Juliane, que aqui a gente está vendo como ainda edição, sabe? Ah, como que eu faço? Não sei se é F5 ou lá embaixo deve ter o... Aquele grandão assim? Deixa eu ver, peraí. Não. Aí tem do lado do menos para dar zoom, sabe? Tem um iconezinho do menos. Ah, tá. Aí. Agora sim. Ok. Então, o texto que nos coube, né, a minha Carol apresentar agora, a pesquisa tem Mironga, notas etnográficas sobre o fazer etnográfico, da pesquisadora Mônica Dias, que é essa fotografia que está aí, né, que é de Mônica. Então, Mônica Dias é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense. Ju, só um pouquinho. Tu foi para o outro slide ou não? Sim, fui. Eu não sei se é só para mim, mas está aparecendo só o primeiro. Não sei se para você está assim. Para mim também está só o primeiro. Então, tenta descompartilhar e compartilhar de novo, Ju, por favor. Agora foi. Tá, eu vou botar em modo apresentação de novo. Muito bem.
Então, a Mônica possui graduação em História, mestrado também em História, doutorado em Antropologia pela Federal do Rio de Janeiro, e pesquisa, né, a orientadora pedagógica do grupo do projeto de educação ambiental da Baía da Guanabara, foi pesquisadora visitante da Fiocruz, prossegue como pesquisadora colaboradora na instituição, pesquisadora associada no Laboratório de Etnografia Metropolitana, da UFRJ, e nesse trajeto destaca as experiências dos temas Antropologia das Populações Afro-Brasileiras, Educação e Diversidade Etnográfica, Religiosidade Afro-Brasileira, Antropologia das Populações tradicionais, Educação Ambiental Crítica e Saberes Tradicionais, Cultura e Identidade. Essas informações foram extraídas do Lattes da professora e pesquisadora. O trabalho dela, e esse texto começa pela curiosidade, né, pela pesquisa que ela foi desenvolver em Identidade e Religiosidade Negra, histórias sobre a escrava Anastácia, que a imagem icônica, muito conhecida, né, a escrava Anastácia. De novo não está aparecendo. Eu acho que eu já percebi o que é. Quando tu deixa no modo de apresentação, sai para gente. Então, tu pode deixar nesse modo de mesmo que está aparecendo agora, que eu acho que fica mais fácil, e quando passar o slide, a gente vai ver também. Ok. Então, agora está tudo certo. Vocês estão vendo a escrava, Anastácia? Sim. Ok. Então, essa é uma imagem, né, que é bastante conhecida e reconhecida. Então, ela tinha a curiosidade de procurar saber como se travava essa religiosidade católica, né, com essa escrava. E esse trabalho, ela resolveu ir até essa tenda Nossa Senhora da Piedade, que é esta casa que está aparecendo aí, né, que fica lá no Rio de Janeiro, porque era o lugar onde ela se sentia mais confortável, né, que aí o que acontece? Nessa trajetória, né, a pesquisadora ela é uma católica convicta, e buscou investigar a prática devocional relacionada à Anastácia como catolicismo cultural. Nessa tenda da Nossa Senhora da Piedade, ali que se praticava a Umbanda do Bem, que eles chamam Umbanda Branca, e lá, no momento que ela chegou, ela teve uma visão de um momento que ela estava numa catequese, então, por conta dessa religiosidade, desse catolicismo dela, o cristianismo, ela até ficou um pouco assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é aqui mesmo? Se sentia, é o meu lugar ou não é? E ali ela se sentia um pouco mais segura em função de ser a Umbanda do Bem, né? Metodologicamente, ela fez uma escolha, uma opção por história oral, com entrevistas com as entidades incorporadas, eu não sei agora se é pelos médiuns ou nos médiuns, né? Não sei como que pronuncia isso, como é que é, e também descreveu no seu texto teorias, né, de Velho Kushner sobre envolvimento emocional no trabalho de pesquisa. Aqui, né, relativizando a participação, o que desse capítulo, ela conta um pouco sobre o que ela chama de indício de comprometimento com relação a consultas, que ela se consultava, ela fazia passe, ela acendia charuto, e aí ela se questiona, seria eu mais passional diante dos fatos? Experimentaria de corpo e alma todas as sensações por deliberarmos que as mulheres se entregam muito mais em suas relações e estão quase sempre discutindo os porquês das vitórias e fracassos? Então, ela se questiona aí nesse momento da pesquisa. Mesmo sem frequentar qualquer igreja, foi importante assumir que sou religiosa, que este é meu universo, pois parecia que garantir um mínimo de objetividade acadêmica o pesquisador deveria não ser,
não ser religioso, não ser político partidário ou ativista de qualquer espécie. Então, ela também faz essa reflexão do que nós conversamos aqui, né, sobre neutralidade e subjetividade. Aí diz, pesquisador e pesquisado. Numa passagem desse texto, ela diz que quando ela fazia as entrevistas e tal, e dizia que ela era pesquisadora, então quem ia expor isso achava que legitimava, né, a prática dessa religiosidade com essa relação aí tem um pesquisador entre nós, então havia até uma relação de pertencimento, porque ela se enveredava no próprio culto também, né? Turner diz que sentir o campo não significa perder a neutralidade, então acaba justificando todo o discurso que nós temos travado aqui no nosso grupo, né, que isso não quer dizer que se perca a neutralidade. O evento, como apresentamos, é uma construção do antropólogo que reuniu informações suficientes para supor sua existência, tá? Na página 62 aí do texto. Aí vem a sensibilização pela via da experimentação, que são os momentos em que ela acaba também se sentindo mediúnica, né, descobrindo essa mediunidade dela, no meio de uma dessas sessões na tenda Nossa Senhora Piedade. Goldman diz que expõe a vivência e analisa o fato como sendo do fruto de vir, onde circunstâncias ou pessoas nos afetam, ou seja, somos expostos à possibilidade de vivenciar múltiplos encontros, mas num fluxo corrente onde não nos tornamos o outro, mas experimentamos outra condição de ser. É como se nós pudéssemos ter essa relação mais aproximada, sem necessariamente nos transformarmos ou interferirmos no outro, né? Nessa viagem antropológica, os fatos observados e sentidos é que importam, é o que ela nos relata aí, né? E se aprender, aí no final, nas conclusões, nas entrelinhas, diz, se aprendêssemos a não impedir o tal devir, tentando a todo momento afirmar posições no interior do campo de pesquisa, talvez aproveitássemos mais os fluxos que nos acometem. Nossas escolhas não são neutras e muito menos nossa narrativa. O fazer é uma mistura de condições e afecções. A crítica ao modo de fazer sempre existirá. A escolha é sempre individual, mesmo quando somos aconselhados por amigos ou orientadores. Sem direções determinadas, é o acaso, o ir se fazendo. São as nossas mirongas que prevalecem ao final. E essa imagem representa uma mironga, porque a mironga é o feitiço, né? Então, eu trouxe essa imagem aí para materializar um pouquinho desse texto, né? Do que é a mironga. Muito bem. Ju, obrigada, né? Assim, você estava falando e alguns pontos que você colocou foram pontos que eu também destaquei aqui no texto, né? E assim, eu acho que quando eu comecei a ler esse texto, eu lembrei daquele outro texto que fala de ser afetado acho que é Favre Sadai, eu nunca sei falar o nome direito, mas que também se deixou afetar pela questão do feitiço, enfim, né? Só que aqui, eu não sei, me pareceu assim, do jeito que ela descreve, que ela foi bem mais fundo na situação, sabe? E daí eu ia lendo e pensava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Mas o que eu achei bem interessante que ela fala é sobre a importância da experiência, de viver a experiência nesse fazer pesquisa, né? Que uma coisa
é a tua reflexão teórica e a tua observação, e outra coisa é você passar pela experiência e vivenciar isso, né? E é engraçado porque eu vejo que isso acontece em vários campos enfim, da nossa formação. A gente experimenta e vivencia, e às vezes na pesquisa a gente acha que a gente tem que ficar de fora e não pode se deixar, às vezes, envolver e levar, né? Então, assim, essa questão desse envolvimento, para mim, foi o que ela trouxe, assim, de mais forte, mas também tem algumas outras coisas que eu destaquei, só que eu queria ver quem mais quer comentar, assim, que daí a gente vai trocando, porque eu não queria falar sozinha, né, gente? Silêncio na sala. Se ficar mudo, eu quero falar, então, para não deixar esse silêncio dominar aqui. Opa, levantou a mão aí. Levantou a mão. O que também talvez seja o momento do pesquisador também, porque foi o que ela coloca no início, né, que quando ela entrou na tenda Nossa Senhora da Piedade, ela estava passando por uma situação pessoal, que pelo menos eu não entendi qual era, mas que isso também afetou aquele momento ali, que foi como se tivesse havido até o tal do casos e acasos, que foi outros textos que a gente leu ali, que não tem muito caso e acaso. Tinha que acontecer naquele momento, então ela pôde vivenciar mais essa experiência. Essa questão do momento, assim, ela, na verdade, é algo que ela sempre retoma ao longo do texto. Algo que eu fiquei, assim, bem marcada quando eu estava lendo é o momento em que ela está relatando a conversa com, se eu não me engano, é um pai de santo, e ela fala, eu estava ali tomada de medo, eu travei, eu não conseguia me mexer, não conseguia reagir. E vai bem por essa questão do momento, né? Tanto que lá no final tem a analogia do surfista e da onda. O surfista tá ali na praia, ele precisa de uma boa onda para para fazer um bom surf, mas às vezes vem a onda perfeita e o surfista não consegue pegar ela porque é um momento em que não dá. É algo que eu fiquei bem pensativa com esse texto. Só comentar que eu vi umas coisas que eu marquei, é que ela fala sobre o campo agindo sobre ela, o campo agindo nela, e como a subjetividade dela interferiu em toda a forma que ela via a pesquisa, que ela via o objeto. Então, como isso atingiu ela, essa experiência atingiu ela, e como isso atingiu a forma que ela via a pesquisa que ela estava fazendo. Como essa experiência mudou ela, mudou toda a subjetividade dela na pesquisa, né? Achei bem interessante essa parte, bem forte, o relato dela, né? Gente, mais alguém? Senão eu vou levantar uma outra coisa que eu anotei aqui, que foi o que me chamou muita atenção, e daí eu queria ver se vocês perceberam isso também, enfim, mas é a questão do preconceito, né? Porque no começo, quando ela fala que ela no mestrado vai pesquisar e vai eu não sei se é centro de Umbanda, nos terreiros de Umbanda e tal, eu fiquei pensando, tá, mas ela é o quê, né? Aí depois eu fui ver, ela disse que é católica, eu disse, tá, mas deve ser aqueles católicos que é católico, mas não pratica e tal. Mas depois lá na frente ela fala que não, que ela se envolvia com a religião dela e tal, que era, né, como a Ju colocou, assim, era uma católica praticante, vamos dizer assim, né? Talvez mais praticante. Chegou a fazer internato, daí eu fiquei assim, caraca, porque e ela fala assim, no primeiro relato dela no mestrado, ela fala que quando ela adentra o terreiro, ela fica um pouco em estado de choque, quando ela vê o que acontece ali. Mas eu já achei assim, eu já fiquei pensando assim, poxa, é uma pessoa que
talvez deixou de lado certas resistências e topou encarar isso, né? Assim, enfrentar esse novo que era para ela. E é engraçado que daí já te dou a vez, tá, Bárbara? No doutorado, ela pensa, não, então agora eu vou pesquisar a questão das práticas devocionais que estão relacionadas lá com a escrava Anastácia dentro do catolicismo, né? E depois eu fiquei pensando onde é que ficou o catolicismo nesse caminho, porque ela não fala mais, né? E daí ela se depara que ela vai ter que ir de novo para o terreiro e daí ela fala assim, não, agora já tô por dentro do negócio, já sei como é que funciona. E aí acontece tudo aquilo a ponto de ela sentir, né, que ela estava desenvolvendo, enfim, e tendo essas manifestações mediúnicas e a forma como ela encarou isso, sabe? Então, às vezes não. O que eu queria dizer é que, lendo o texto dela, ela me mostrou, por exemplo, como a gente tem que ter cuidado com essa questão dessas ideias pré-concebidas e de colocar isso no lugar e se possibilitar estar aberto, porque se ela fosse uma pessoa talvez muito fechada nesses conceitos religiosos e tal, talvez ela mudasse até o tema da pesquisa, porque não quisesse mais adentrar ou frequentar esses espaços, né? Vai, Bárbara. Tá fechado. Tá fechado, né? Mas é porque vai entrar mais uma pessoa e daí a tela trava para mim. Enfim, é mais para trazer um relato. A primeira vez que eu entrei num terreiro foi convidada por um amigo que era, né, já batizado, enfim, que frequentava, mas eu fui com esse olhar, me sentindo muito antropóloga, né, faz já mais de 10 anos, e eu fui, não, mesmo que eu não acredite, digamos assim, né, que eu não entenda aquilo, né, aquele ritual como um ritual religioso, mesmo entendendo talvez como um transe coletivo, eu achei a possibilidade da experiência maravilhosa. E eu disse, eu tenho que ir, mesmo que seja só para entender como que se dá o ritual. E eu já fazia isso quando, de vez em quando, frequentava a igreja católica ou protestante com minha avó, enfim, minha família, de saber a hora, né, das coisas, a hora que o padre tem a liturgia, daí o que ele fala depois, o que vem em seguida, né, de saber os momentos do ritual. E o meu encantamento era tentar compreender essa lógica do terreiro. E eu fui afetada, né? Eu, sempre que posso, participo. Gosto muito, sou extremamente afetada. É um lugar que me traz paz, tanto quanto ou mais do que dentro de uma igreja católica. Mas é isso, o primeiro olhar foi um olhar de, nossa, vou chegar em casa, vou ter um relato incrível de algo muito exótico, muito distante, de uma coisa que eu estou olhando como pesquisadora, né? E nem sempre isso acontece. Eu acho que esse é o interessante, que depois, né, no outro texto ela também vai trazer, de como a gente é a relação, né? No final do outro texto, a autora diz, né, o outro se soma a nós. Então, a gente estar no campo nos afeta e afeta também nossos interlocutores e interlocutoras. Então, era só um relato aí. Eu queria ir nesse sentido da Bárbara. Primeiro, dizer para a Juliana que foi ótima a tua apresentação, parabéns. E super boa, assim, super clara, sintética. E eu acho que um pouco que a Bárbara está colocando, que é o que eu pensei também nesse texto, assim, né? Para quem está chegando na antropologia, ciências sociais, etc., que é um pouco isso de que como é importante a gente ter essas experiências, né? Eu acho que, assim, sobretudo para quem for pessoas mais brancas, de camadas médias, formadas no catolicismo, tem sempre essa ideia de que religiões afro é uma coisa muito, né, perigosa e distante, etc. E eu acho que o que a Bárbara está colocando assim, eu acho que e o texto traz, né, isso, de quanto é importante a gente ter outras experiências, e sobretudo que eu acho que o texto traz uma coisa também que tem sido o debate, assim, em outros, né, outros grupos que eu tenho participado, e tem discutido muito com a professora Cornélia Ecker, que é uma especialista também de metodologia, que é sobre, digamos, eu acho que esse texto ele traz de volta algo importante assim da antropologia mais clássica, que é bom a gente estudar coisas que são distantes da gente,
que, de alguma forma, assim, a gente tem ficado na antropologia, né, mais contemporânea, muito assim, fazendo pesquisas com coisas que são muito próximas da gente. E eu acho que esse texto ele retoma isso, de que quando a gente vai para coisas que são distantes da nossa experiência, da nossa, né, daquilo que a gente conhece, a gente vê coisas mais, a gente vê melhor, né? Porque quando a gente está muito próximo, a gente conhece muito, então tem coisas que a gente vê porque a gente já sabe, mas outras a gente fica com a visão embaçada, porque do ponto de vista subjetivo está muito, né, muito próximo da nossa experiência. E um dos aprendizados assim, né, clássicos da antropologia, desde Malinowski, era aquilo, vamos para longe, né, e tal, para uma ilha, etc. E que eu acho que esse texto ele nos faz repensar um pouco sobre isso, de que talvez esteja na hora da gente voltar a ter essas experiências de pesquisas distantes daquilo que a gente faz e que é a nossa vida. Obrigada, professora. Bom, eu não sou da área, né? Então, quando eu li o texto, eu falei, mas caramba, ela é católica, vai se enfiar lá no terreiro, né? Eu falei, que loucura. Eu acho, assim, que tem que ter um quê de coragem, sabe? Para você sair da sua zona de conforto e ir para o diferente, né? Porque às vezes é isso que ela vai relatar aqui, assim, que vai às vezes causar um desconforto, ela vai ficar em choque. Aí depois é engraçado mais lá para frente que ela relata que ela passou a frequentar aquela tenda porque da Nossa Senhora da Piedade, porque ela havia feito uma escolha que estava tranquila para ela e ali ela se acomodou, né? Então, essa questão da gente sempre, eu acho que assim, se desafiar, né, e procurar sair da zona de conforto é uma coisa que exige um pouco de coragem, assim. Quando eu fui lendo o relato dela, eu pensei, bah, eu achei ela muito corajosa para, enfim, não porque o terreiro tem algum problema, ou a Umbanda tem algum problema, mas é porque é uma realidade muito diferente daquela com a qual ela estava acostumada, né? Enfim. Mais alguém quer comentar alguma coisa dessa que chamou atenção nesse texto, gente? Então, não é possível, gente. Cheio de fofoquinhas aqui, coisas que estão por trás da pesquisa, bafões. Vai, Ju. Deixa eu aproveitar, então, algumas complementações aí das falas das colegas aqui. Uma que ontem à noite eu estava dando aula, né? E eu estava muito empolgada, porque eu tinha começado a preparar os slides e tinha, né, botado aquilo tudo na minha cabeça. E aí eu falei assim, ai, gente, eu vou embora porque eu preciso descansar, que amanhã eu tenho que apresentar um trabalho sobre Umbanda. Eu falei assim, que era um trabalho sobre Umbanda. Os alunos me olharam assim, vixe, cruzes, pelo amor de Deus. E aí eu falei assim, eles têm preconceitos, muitos preconceitos, né? E aí agora eu também fui comentar com meu marido que o trabalho de hoje era sobre Umbanda, porque o foco acabou sendo este, e ele falou assim, então, leia uma matériazinha que eu vou te mandar aqui sobre o Paulinho, que fez a comemoração do gol olímpico com a flecha de Oxóssi e o que causou todo esse tumulto e todas essas coisas. Ele falou assim, dá uma lida aí que eu acho que vai enriquecer a sua exposição. Então, às vezes é isso, olha só, a coisa que o brasileiro mais gosta é futebol, então é um momento, e essas Olimpíadas aí foram as Olimpíadas que normalmente é para ser de neutralidade, mas elas não foram neutras nem um pouquinho, então eu acho que é importante a gente perceber que em todas as áreas, em todas as esferas, não há realmente, como colocou a frase aí, nós não somos neutros, não existe neutralidade no discurso, na pesquisa, em nada. Só para completar, eu achei realmente um ato, pegando a fala da Carol, a questão da coragem, né, mas não no sentido do novo,
porque a maior parte dos jogadores, quando faz gol, ou beija a aliança, fala do filho, né, uma coisa bem familiar, ou agradece a Deus, né, e Deus nunca foi um problema nos agradecimentos dentro dos esportes, né, mesmo numa fala que você consegue identificar pelo discurso qual a religião, porque muitas falas estão muito específicas, a gente consegue definir. E nunca dá tanto burburinho como deu a questão desse jogador fazendo a flecha, né? Porque daí parece que tira todo mundo desse lugar comum. E daí volta-se a falar de religião e da religião dentro do esporte, porque é uma coisa que a gente também não faz normalmente essa intersecção, né? Então eu achei de coragem dele num evento, né, internacional fazer um gesto indicando uma religião que não é essa religião hegemônica, né? Então, achei interessante. E depois, no final, né, quando eles ganharam, ele foi, várias pessoas comentaram isso, assim, quem estuda religiões afro, que ele foi com uma guia, né, de Exu na hora de ganhar a medalha, e as pessoas, né, que trabalham com isso, com essas questões das religiões afro, dizendo assim, quem ganhou, foi por isso que o Brasil ganhou e tal, né? Então, isso aí também foi uma coisa bem interessante, né? E eu acho que assim, estão colocando, e a Juliane contando também disso, dos alunos, do marido, etc. E que é isso, realmente, como a gente vive um Brasil que não se conhece, né, na sua diversidade religiosa, e como esse campo da religião é realmente um campo super importante, né, da gente se dedicar, se aprofundar. Né? Eu, por exemplo, assim, eu estudei numa escola israelita, né, quando eu era ensino médio, e eu vejo que aqui em Santa Catarina, por exemplo, o judaísmo é quase inexistente, não tem uma comunidade judaica, tem pessoas, mas e eu vejo, e assim, eu muitas vezes nas minhas aulas percebi, né, perguntas e tal sobre a questão religiosa também, que os alunos não sabiam nada de judaísmo. E eu acho interessante isso, né, de como é importante realmente conviver com outras religiões, né, com pessoas de outras religiões. A questão agora, por exemplo, né, do Afeganistão, é muito, né, acho que até valeria a gente refletir sobre isso. Eu estou lendo os textos que a Paula Baqueta me mandou, que eu pedi para ela, e a gente tem essa visão, né, quer dizer, tu vê a televisão, Islã, muçulmanos, que loucura, afegãos, assim, é o atraso, e etc., né, como se fosse, todo o Afeganistão fosse isso, e a gente né, e aí a gente está acompanhando, bom, tem intelectuais, tem feministas, tem, né, muitas outras formas, pessoas que, né, de outros grupos muçulmanos que não desse radicalismo do Talibã, que estão presentes. Então, mas ao mesmo tempo essa ideia de que, né, muçulmano, eu lembro de uma sala de aula também na UFSC, que eu passei por uma situação super difícil, uma saia justa super grande, disso, de eu não lembro bem, mas assim, um aluno que tinha um nome meio árabe e um outro colega que fez alguma coisa tipo assim, mas fulano é terrorista. E foi uma situação, eu como professora, super difícil, porque era nitidamente uma situação de preconceito em sala de aula, e que levou tempo para a turma entender que aquilo era violência, que aquilo era racismo, que aquilo era etnocentrismo, e que tinha uma violência na sala de aula acontecendo. Então, assim, né, quer dizer, como a gente está falando agora de religiões afro, mas eu acho que também os preconceitos em relação a muçulmanos e tal também são presentes, né? Só para complementar, antes da Ju falar, eu conheço alguns árabes aqui de Florianópolis, né, e eu não sei se vocês sabem, Florianópolis, tirando Foz do Iguaçu, é o maior centro, né, a maior junção de árabes fora lá da região de origem. E eu conheço alguns, tantos, já trabalhei com um durante muitos anos, adoro, ele disse que ele é o meu pai egípcio, não queria ir para o Egito com ele, mas enfim, tem um pai egípcio, e daí eu tinha um preconceito, no sentido de um conceito já formulado disso, né, da religião, das pessoas que são islâmicas, né, muçulmanas, como sendo extremamente religiosas, né. Então, tinha essa coisa do católico não praticante, mas isso não existia para o mundo árabe, para o mundo islâmico, né.
E daí eu conheci essas pessoas. E daí tudo isso mudou na minha mente, porque daí é também em relações outras, né, de trabalho, enfim. Eu percebi que essa pessoa específica, ela não faz a oração 5 vezes ao dia, ela faz 3. Mas faz o Ramadã completamente, né? E nas sextas-feiras, antes do momento de oração, depois da purificação, né? Não tente abraçar, beijar ou tocar nessa pessoa, porque senão ela volta para o banheiro e fica mais meia hora fazendo a purificação de novo. Porque, né? Mas ele segue e não segue. Então, essa questão do religioso, mas não praticante, ou não praticante tão ferrenho, para algumas religiões a gente tem isso muito forte, né? Como um conceito já estabelecido e que a gente precisa também desvincular. Como dentro do catolicismo, nem todos os católicos são iguais, e a própria religião ela é fragmentada, outras religiões também são fragmentadas, né? E a gente tem que compreender isso de uma forma mais diversa, porque senão coloca todo mundo dentro do mesmo conceito, de uma mesma concepção, o que é bastante problemático, e a gente está vendo isso cada vez mais, né? Dentro, né, dessas violências todas, assim. Ju, quase te cortei, hein? Não, tranquilo. Eu só não queria perder o gancho com relação, já que adentramos na história no contexto de Afeganistão, que está tão gritante, que é assim, Estados Unidos estava lá e queria colocar como se fosse democratizar, né? Democratizar aquele país. Só que os Estados Unidos, eles também não têm equidade de gênero, e agora vem fazer essa pregação como se os talibãs fossem os culpados. Não estou, por favor, não estou defendendo, mas o que eu quero dizer é que quando eu sou professora de História do Direito, e eu gosto imensamente de estudar todas as religiões, eu gosto de ler, ver, entender. Então, no semestre passado, a gente entrou no direito islâmico. E o direito islâmico é o quê? Ele é todo baseado na religião. O Estado, ele é formado com essa conotação de seguir o Alcorão. Então, é aquilo que você diz, seria como se nós, católicos e cristãos, não sei, fossem seguir a Bíblia. E a gente sabe que existe, sim, dentro do nosso universo, que se fosse deixar, e por isso que existe bancada religiosa também, bancada não sei das quantas lá. Então, assim, se fosse deixar, alguns assumiriam também essa conotação de vamos seguir 100% como está lá no Velho Testamento. Não vamos pegar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é muito moderno já, né? Se fosse pensar, né? Está muito moderno. Então, ficamos no Antigo mesmo. Era isso. Mais alguém, gente? Maria, Débora... Kelly. Senão eu vou jogar mais um negócio aqui que, assim, ó, tá me angustiando, gente. Eu preciso comentar isso com vocês, porque foi a primeira vez que eu li isso e eu estou, assim, eu preciso compartilhar. Pode ser que para vocês seja ok, mas para mim, assim, quando ela fala na metodologia dela que ela vai realizar uma história oral através de entrevistas com as entidades, não são com os médicos, é com as entidades. E daí eu falei assim, eu não sabia que se podia fazer isso na pesquisa, porque assim, a gente tem a mediunidade como algo que muita gente diz que não existe, ou que não acontece, ou que é mentira, né? E aí ela usando essa metodologia de conversar com os espíritos, não são com os médiuns, mas com os espíritos que estão ali, né? E eu falei, meu Deus, isso é tão incrível, né? E, enfim, eu precisava compartilhar, saber o que vocês acham disso, se isso é uma coisa comum de acontecer, né? Quando se estuda outros povos, outras religiões, e daí eu fiquei pensando também, porque por muito tempo eu frequentei o centro espírita.
E eu fiquei pensando assim, que dentro do centro espírita essa pesquisa não seria possível, porque as sessões nos centros espíritas, elas são fechadas, né? Então, você não chega lá e... Quer dizer, no centro espírita que eu frequentei, né? Existem centros e centros, mas no centro espírita que eu frequentei por muito tempo, as sessões eram fechadas. Nunca que um pesquisador ia chegar lá e dizer assim, não, eu quero conversar com o guia aqui da casa, estou fazendo uma pesquisa. Eu vou dizer, não, maluco, você não. Você vai aqui fazer o cursinho, vai aprender, ficar anos aqui, depois, quem sabe, um dia você consiga participar de uma sessão mediúnica, mas ainda assim, não é para você fazer perguntas, é para você ajudar e fazer as outras coisas, enfim, né? Então, eu não sei, gente, eu achei isso muito incrível, mas principalmente, assim, por conta dessa questão da mediunidade ser uma coisa que é questionada e que, né, muita gente fala que não existe, enfim, mas que ela usa como forma metodológica para analisar essa relação da questão da devoção com a escrava, né? Então, eu achei isso muito incrível. Isso que a Carol trouxe também para mim foi uma surpresa, assim, né, no sentido de uma novidade de escolha metodológica, mas também de objeto, de interlocutor, né, porque daí você está falando com a entidade, mas me fez lembrar também do texto que a gente discutiu no último encontro, né, porque foram escolhas diferentes. A autora do nosso último encontro, ela preferiu não fazer nenhum tipo de trabalho com os pajés, que na verdade eram também pais de santo, né? Então, e essa, né, a autora de hoje, ela justamente vai participar e se afetar mesmo da religião para dialogar e fazer seu trabalho, né? Então, a gente conseguiu perceber em 2 encontros formas de lidar com o objeto, né, e também de posicionamento frente a esse objeto bem distintas, né, enquanto uma quis esse distanciamento, a outra preferiu não, né, não significa que elas não foram afetadas, mas que, enquanto escolhas metodológicas foi bem diferente uma da outra, né, eu lembrei agora enquanto a Carol tratava. Gente, não pode ter sido só eu que fiquei de cara com isso, mas ninguém ficou de cara com isso, gente. O que tu achou, Maria? Não me deixe te angustiada sozinha. Aqui porque, assim, desculpa, gente, mas eu não acredito muito. E eu fico pensando se isso se configura numa pesquisa científica, porque ela não tem como provar que ela não estava, assim, conversando com ela mesma, ou sei lá, não sei como é que funciona, mas, enfim. Desculpa se eu ofendi alguém, porque eu sei que tem gente que acredita, mas... Não, mas não tem problema, Maria. É isso que eu fiquei pensando também, porque tem essas duas situações, né? E até que ponto isso é pesquisa, não é pesquisa, né? Carmen. Não, ela me chamou a atenção uma hora que ela falou que precisou de resgate, né? Que ela se envolveu tanto que ela ficou com medo e se sentiu ameaçada, assim, uma hora, assim. Que tem isso também, ela se entregou de uma maneira e talvez a própria religiosidade prévia dela, né? O fato dela ser católica também, acho que já tem uma espiritualidade desenvolvida, talvez, por exemplo, se a Maria fosse, ela seria totalmente diferente, né, a pesquisa, mas ela, por já ter essa, digamos, essa devoção, alguma coisa para esse lado, né, mas que também é um risco, né, que a gente toma, assim, né, quando faz essa escolha. Não sei, me chamou, que ela disse que procurou tanto em livros quanto pela própria comunidade, né, lá de Umbanda também, para fazer esse resgate, que também é difícil, acho que não é fácil, né, gente? Não sei. Só é isso. Não, eu acho que isso que tu falou, Carmen, é bem interessante, assim. Por exemplo, talvez... Maria, vou te pegar como exemplo, né? Talvez se a Maria fosse lá
não sei se ela seria tão afetada, ou talvez ela veria outras coisas, né? O que eu fiquei pensando, Maria, quando eu li essa parte, que eu fiquei assim, meu Deus, tá. Eu acho que é assim, independente de acreditar ou não que o fenômeno exista, ou que ele aconteça, ou que ela esteja falando mesmo com o espírito ou não, esse não é o foco do trabalho, mas é essa relação dessa religiosidade com essa personalidade que é a Anastácia, né? Então, e essa relação envolve esses fenômenos, né? Sejam eles verdadeiros ou não, né? Enfim, porque eu acho que a análise não é se o fenômeno é real ou não é real, mas é que ele faz parte dessa relação dessa religiosidade com a Anastácia. Pelo menos foi assim que eu tentei pensar, né? E aí eu lembrei de uma coisa, de uma aula que eu tive com a professora Miriam, que daí eu perguntei assim, né? Mas como saber se a pessoa tá falando a verdade quando você... Porque assim, você pode ter uma falsidade mesmo numa entrevista que não seja mediúnica, né? Assim, a pessoa pode mentir e pode não estar falando a verdade, né? E, enfim. E aí eu lembro que a professora falou, não, a gente vai também se cercando de outras formas de verificar as informações. Então, ali, eu entendo que o objeto dela era a relação dessa religiosidade com essa entidade, com essa personalidade que era a escrava Anastácia, né? Então, eu acho que não era muito uma questão de ser verdadeiro fenômeno ou não, mas, e independente do que se falou ali, isso faz parte desse processo de relação. Não sei se conseguiu entender, porque eu também fiquei assim, né? Meu Deus, mas tudo bem. Quem é que garante que está ali mesmo o espírito, né? Se não é o médium que está falando, se não é ela que está... Mas eu acho que isso pode acontecer talvez com qualquer interlocutor com quem a gente vai ter uma relação, né? Não sei. Sim, mas aí é diferente, você tá estudando uma religião, assim, você tá lá na igreja católica, ouvindo o padre falar, aí você reza com as pessoas, mas é diferente quando ela entra, não sei se a pessoa entra em transe, a pessoa conversa com espíritos, na verdade ela não sei, não me parece que ela... Ai, eu não sei, gente. Não sei, não me parece muito científico, eu diria, assim. Mas não sei, né? Pode ser que sim. Eu vou jogar a pergunta de volta, de outra forma, talvez. Será que o que define uma pesquisa como científica são os nossos interlocutores, ou a nossa metodologia e rigor e trabalho para além dos nossos interlocutores? O que será que define como científico ou não, né? Eu acho que é uma questão que a gente pode pensar aqui hoje também. Eu acho que mentir todo mundo mente, viu? Sendo espírito, alma, entidade, vivo, enfim. Objetos também, né? Dependendo de como a gente olha para um objeto em cima da mesa, ele pode não estar dizendo exatamente o nosso ponto de vista a partir daquele objeto em cima da mesa, né? Então, acho que não, eu, né, Bárbara, defendo que não é o nosso objeto, não é o nosso interlocutor, mas sim a nossa pesquisa, que também é teórica, a nossa forma de analisar essa realidade, o nosso rigor metodológico, no sentido de anotar os nossos passos, nunca vai conseguir fazer uma pesquisa igual a outra, fazemos pesquisas na realidade social, né, ela se transforma constantemente, então a pesquisa nunca vai ser replicada como uma pesquisa de laboratório, mas a gente pode escrever e descrever todos os nossos passos, nosso posicionamento, e isso sim, para mim, é o que define muito mais uma pesquisa como científica, né, no sentido de que a gente tem rastro, a gente tem a questão da responsabilidade sobre aquilo que a gente pesquisa, sobre aquilo que a gente escreve, então... Não sei, né, tô trazendo, mas eu acho que é uma ótima pergunta, Maria, eu concordo com a Carol, assim, é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro também, né, até onde a gente está só se deixando levar, até onde a gente está traduzindo, ou até onde a gente está falando das nossas emoções, e falar das nossas emoções é ciência ou não, como falar, né, então acho que é uma questão que esse é o espaço,
né? O Genix é o espaço para a gente conversar sobre isso, sim. Inclusive, é a pergunta que ela se fez: seria eu mais passional? Por eu ser mulher, né? A Luara colocou uma questão aqui. Acho que a religiosidade em si não tem necessidade de ser científica, até porque ela é justamente o contrário disso. A pesquisa que é feita em cima de qualquer religião, sim, é científica. Isso que a Maria falou me lembrou dos Azandi, pois mesmo que você não acredite no que o povo acredita, não muda o fato de ele ter feito um trabalho científico em cima disso. E a Pamela colocou, fico pensando que talvez seja interessante ampliarmos a reflexão sobre a afetação. Eu não sei, gente. Eu realmente, assim, quando chegou nessa parte do texto, eu achei muito incrível. Eu pensei assim, quantas possibilidades e realmente, assim, essa questão do que fazer com o objeto que está ali na tua frente, né? Então, e aí entra o que a Maria falou, dependendo daquilo que tu tens e da bagagem que tu tens, tu vai olhar para ele de uma forma, né? E se comportar de uma forma, enfim. Gente, são 7h30, não, 7h26. A gente tem um compromisso de terminar às 8h. Mais alguém quer comentar alguma coisa desse texto? Porque senão a gente passa para o próximo. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não, eu só queria colocar uma coisa. É que eu questionei a parte dela estar entrevistando os espíritos, não sei, seriam os espíritos das entidades, e não o fato dela estar questionando as pessoas que praticam, questionando não, pesquisando as pessoas que praticam aquela religião, né? Para mim, são coisas diferentes. Sim, mas eu entendi dessa forma que você colocou. Isso. Débora, não tem problema. Obrigada por ter vindo. Qualquer coisa, se quiser ver o resto da discussão, depois a Bárbara manda o link, né? Então tá, gente, vamos para o próximo texto, se ninguém tem mais nenhuma consideração a fazer desse. Vamos para o outro texto que também é cheio de bafões, familiares, inclusive. Ai, olha, Carol, vou deixar os bafões familiares para você, viu? Eu não arrumei nenhum slide para apresentação desse segundo texto, né? O segundo texto é entre o familiar e o exótico, compartilhando experiências de campo na Boa Vista, Cabo Verde, da autora Andréia de Souza Lobo. Eu vou fazer uma apresentação um pouco como a Juliane, mas sem as citações, mas já trazendo alguns pontos daquilo que a gente estava discutindo antes e nos outros encontros para gerar o debate também, né? Então, a Andréia, ela vai falar da sua experiência na pesquisa, né, principalmente no doutorado, para falar sobre família, mulheres imigrantes, mas principalmente as relações familiares atravessadas, né, por essas idas e vindas de imigrantes, emigrantes e imigrantes internos, né? Mas ela começa, então, dizendo, olha, eu gostaria de fazer uma reflexão mesmo sobre estar no campo, mas tem duas coisas que me deixam desconfortável nesse momento, e as duas são, né, o diálogo com as referências bibliográficas, e daí por estar em campo ela estava longe de seus livros, e também a distância desse conforto estrutural no momento da escrita, né, que ela fala dessa distância das bibliotecas, né. E isso são dois pontos que a gente já discutiu em encontros passados, nessas idas e vindas, né, no mesmo texto que falava dos pajés, entre ir para a biblioteca, ter os textos, voltar a campo, ir e vir, né. Então, a André, ela vai dizer que justamente por não estar nesse momento da escrita dos textos, da biblioteca, então ela não vai fazer uma reflexão teórica sobre estar no campo, né, mas ao invés disso, então ela vai falar das dificuldades, constrangimentos e emoções. O que vale ressaltar, e que ela traz o tempo inteiro no texto, né, que corta a experiência dela o tempo inteiro, é que durante o mestrado, ela já tinha ido a Cabo Verde,
ela se envolveu amorosamente, ela diz, olha, eu quebrei a primeira regra de todo antropólogo e antropóloga, eu me envolvi afetivamente com o interlocutor. E foi a minha primeira pergunta, no primeiro bafão, Carol, exatamente. E eu vou dizer que, enquanto uma ex-funcionária das lojas Renner, e de muitas empresas, assim, que também falam sobre isso, eles dizem, não se relacionem com colegas de trabalho. Mas você passa 8 horas da sua vida, se você não conta o horário de almoço, com essas pessoas. É basicamente impossível você não ter um affair com alguém do seu ambiente de trabalho ou do seu campo, porque, no caso dela, ela ficou 1 ano e 3 meses no campo durante o mestrado, né? Então, é muito tempo. E será que é sempre errado não seguir as regras? Eu concordo com a Carol, assim, tipo, se aconteceu, aconteceu, né? Também não vai dizer, não quero mais te ver porque eu não posso gostar de você. Mas é basicamente isso que estaria nos manuais da etnografia, né? E daí ela diz, olha, eu casei e eu tenho um filho, e daí muitas coisas que eu não percebia durante o mestrado, quando eu comecei a viver lá enquanto uma professora de sociologia, esposa, mãe, imigrante, eu comecei a perceber. E daí veio o segundo ponto que me chamou bastante atenção, que é o olhar treinado, que ela fala bem no início do texto, e que, por experiência própria, eu gostaria de dizer para vocês que é exatamente isso. Uma vez cientista social, para sempre cientista social. Você pode abandonar e vender miçanga na praia? Pode. Porém, o seu olhar vai estar treinado para sempre. E é muito interessante que a gente comece a perceber coisas que a gente não percebia, justamente por esse olhar treinado, né? Então, para mim, foi um ponto que eu acho que é bastante importante a gente levar em consideração, que mesmo quando a gente não percebe que está treinando o olhar, a gente está treinando o olhar. Né? Quando a gente lê, quando a gente começa a observar, né, talvez em outros momentos a Juliane não tivesse percebido o preconceito dos seus estudantes, mas agora ela percebe mais, né, e às vezes jogando esse verde, né, fala uma coisa que nem era esperado a reação de preconceito ou não. Ela comentou que ia falar sobre terreiro, ou sobre umbanda, e daí isso vem e fica mais fácil de captar, porque a gente tem esse olhar treinado, né, e a gente treina o tempo inteiro, gente, isso não acaba nunca. E daí ela diz, então, nesse momento em que ela agora é mãe, né, não é uma local, ela não é uma nativa, mas mora em Cabo Verde, ela diz que começa a perceber, né, questões sobre a vida familiar, a condição da mulher imigrante, a condição da mulher que fica na ilha, casamento e filiação, né. E daí eu fiquei pensando em tudo isso, ela diz, olha, aqui as coisas são um pouco diferentes, eu só fui perceber lá do meio para o final do texto, que eu acho que são os bafões que Carol vai trazer daqui a pouquinho para a gente, com relação ao casamento, principalmente, que foi o que me deixou um pouco, assim, desnorteada, eu diria. Eu até, essa parte do texto, eu até pensei, vou me mudar para Cabo Verde, gostei da ilha, achei legal. Daí eu percebi sobre os casamentos, eu disse, acho que não é para mim. Não seria muito legal. E daí ela trata dos jogos de espelho, que é um pouco do que a gente vem tratando aqui nesses encontros de agora, né, e em todos os textos que a gente vem discutindo. Sempre que a gente vai a campo, e mesmo que o campo seja bibliográfico, mesmo que o campo seja teórico, a gente se transforma o campo e a gente se encontra, né, a gente não consegue observar aquilo que já não está na gente previamente em algum momento, que não passou pela nossa experiência, porque de alguma forma isso já nos afetou e a gente tem essa percepção um pouco mais facilitada dessas questões. Então, esse jogo de espelho é no sentido de que ela também se reconhece, não? Ela começa a perceber coisas dela nesse campo e de como isso a afeta, né, essas questões. E daí ela pontua de novo, eu não teria feito esse doutorado sobre a questão familiar se eu não fosse essa mulher imigrante que passasse por perrengue, que me sentisse desconfortável, que não levasse xingão de vez em quando, porque não estou cumprindo essas regras de sociabilidade, né. Então, o próprio objeto de pesquisa dela faz parte da sua experiência enquanto moradora de Cabo Verde, né. E daí, ela disse que vai tentar falar com o máximo de pessoas possível para entender as dinâmicas familiares, para entender também essa diversidade de valores,
principalmente porque o local que ela está estudando tem esse fluxo direto, né, esse fluxo de turistas, mas também de investidores, empresários, empresárias, de mulheres que vão e que vêm, né, e esse é um outro ponto que eu achei muito interessante do texto, que a maior parte da emigração é de mulheres, não é de homens, né, diferente de outras localidades, mas mesmo assim, e para mim esse paradoxo é incrível, é a mulher que tem o papel de estabilidade dentro dessa sociedade, né, dentro do ambiente familiar. Então, é a mulher a provedora, a estável, a companheira, a mãe, a companheira nas próprias redes, né, entre mulheres. O homem, ele perde esse papel, ele não tem nem o papel de pai, nem de companheiro, nem de provedor, né, e ainda assim são as mulheres que saem. E daí eu fiquei pensando, opa, mas que família que sobra aí, né, se as mulheres que são tudo isso, elas vão embora? Mas, enfim, eu acho que é um texto que me instigou a ir atrás da pesquisa dela e da tese para entender melhor essas relações familiares que ela encontrou lá, né. E um ponto que eu acho, uma outra questão que eu acho bem interessante e que a gente estava trabalhando aqui, falando desse distanciamento, né, e desse treinamento do olhar, é que ela coloca como um primeiro, talvez uma primeira dificuldade, o retorno dela para Cabo Verde, quando define o seu projeto, né, de doutorado, quando ela já é uma doutoranda, e ela volta para casa, porque aquele lugar é a casa dela naquele momento. E daí a preocupação dela é como fazer e refazer essas relações que já existiam, mas que agora ela está num outro papel, né, num outro padrão de referência. Então, ela deixa de ser aquela mulher, esposa de um cabo-verdiano, mãe de um cabo-verdiano, né, meio ET, que ainda não entendeu as regras sociais, para ser tudo isso e pesquisadora. Então, ela tem essa primeira preocupação desse ser de fora, né, de não ser tão íntima. E é uma preocupação dela, porque ela está dentro e fora ao mesmo tempo. Ela diz isso várias vezes no texto, né, ela está dentro e fora. Ela já tem essa sociabilidade, as pessoas já a reconhecem dentro da ilha, mas ao mesmo tempo ela ainda é imigrante e vai ser para sempre, né, ela vai ser para sempre a estrangeira. Então, é nessa questão que ela cria algumas estratégias de aproximação, e daí ela vai trabalhar com essa questão, né. Um ponto que a Juliana e a Carol trouxeram também do primeiro texto, do pesquisador legitimar a prática religiosa, né, e aqui no texto a Andrea fala das pessoas da ilha entenderem ela como uma pesquisadora que vai dar visibilidade para a ilha, que vai falar bem da ilha, então tudo bem fazer pesquisa. Então, ok, aceitamos muito, né, você enquanto pesquisadora. Então, ela teve, sim, uma abertura para fazer a pesquisa, mesmo com alguns percalços, né. Então, entre as estratégias de aproximação, eu anotei algumas, né, mas a primeira seria ajudar nas atividades domésticas. Então, para estar dentro da casa das pessoas durante o período da manhã, ela também ajudava, então, possivelmente, ela cortava os legumes, ajudava a fazer alguma coisa, ajudava a dobrar as roupas, enfim, eu não sei quais atividades, mas ela tinha isso como uma estratégia também. Usar os rumores, né, como estratégia, a fofoca, os bafões, justamente porque falando do outro, você fala também de você, e daí é uma abertura para a troca das experiências. E participar do grupo de saúde, que foi uma grande estratégia para ela, visto que existia esse distanciamento entre os grupos, né, entre outros tipos de imigrantes e imigrantes. Então, para conseguir circular nos diversos grupos, ela, então, participa desse grupo de saúde. Então, essas são algumas estratégias, e que mais ao final do texto ela vai dizer, isso que me permite, e que talvez se eu tiver que dar alguma dica, seja essa de cruzar metodologias, né, cruzar estratégias. Porque nem sempre a estratégia vai servir para todas as minhas interlocutoras, né, para as mulheres a entrevista serve, mas para os homens não, porque eles me veem, não sei como a Yoko Ono, talvez, possivelmente, né, porque se os maridos, né, têm o costume, ou é naturalizado a traição, ou essa circulação entre mulheres, e no caso dela, o marido dela não fazia,
isso é visto como um estranhamento e como um distanciamento, então você não participa. Ou mesmo que fosse uma relação tal qual a dos outros casais, ela não tinha as relações de amizade com outros homens, tal qual acontecia na ilha. A questão da dança, do se encostar, ela não conseguia reconhecer se era flerte ou se era amizade, então ela não participava, e que isso também traz um distanciamento em algum momento da pesquisa dela, né? Então, se permitir caminhar por diversas metodologias foi uma estratégia que ela conseguiu e que eu acho que é bastante importante quando a gente está fazendo pesquisa, né? Uma outra questão que eu acho que... deixa eu ver aqui. Uma outra questão que eu acho que é interessante, que ela fala de metodologia, é que ela vai separar os tempos, né? Eu acho que isso é legal, talvez para um outro momento a gente falar mais aprofundadamente, mas ela diz, olha, eu quero conhecer os padrões e costumes tradicionais familiares, então eu vou fazer entrevistas geracionais dentro da mesma família, no mesmo momento histórico que é o agora. Então eu vou falar com a avó, com a mãe e com a filha, né? Desculpa, com a avó, com a filha e com a neta. Então, eu vou ter 3 gerações falando da mesma estrutura familiar, eu vou conseguir ter uma visão da estrutura familiar, né, ou dessas regras familiares. Mas, para falar do cotidiano, eu tenho que ter um outro tempo, né, um outro olhar, um olhar para as qualidades práticas do cotidiano. Então, você tem, assim, as questões que é a fofoca, a intriga, a briga familiar, o dinheiro, enfim, né, os romances, tudo isso gira em torno do cotidiano. Então, ela separa em 2 momentos também para conseguir construir tudo isso, né, porque muitas vezes a tradição diz uma coisa, mas na tua prática cotidiana as coisas acabam acontecendo de outra forma, porque elas têm um contexto mais específico. E daí, eu acho que é isso, né, das 2 dicas que ela trata especificamente. Uma seria o trabalho diário, sistemático e persistente, né, e eu lembro muito do diário de campo, do lado direito e esquerdo, como a professora já nos ensinou, e o cruzar essas estratégias metodológicas, né, às vezes só a entrevista não basta, às vezes só na pesquisa teórica ou bibliográfica, análise de jornal, por exemplo, funciona, mas todas as metodologias, elas têm seus benefícios e seus limites, né? Dependendo do nosso objetivo, a gente tem que construir as metodologias conforme também nosso objeto a palavra obriga é horrível, mas que o nosso objeto, ele exige, né? Obriga não, mas ele nos exige várias metodologias. A apresentação foi rápida para a gente poder debater, a Carol vai vir com os bafões agora, gente. Eu não falei dos casamentos justamente porque a Carol vai falar, eu acho que a Carol, ela é mais, assim, ela tem uma melhor fala para falar desses bafões. Tu tá dizendo que eu gosto de fofoca, né? Mas eu gosto mesmo, gente. O que fazer? O que eu vou fazer? Eu acho fofoca essencial para pesquisa. Eu acho que pesquisa sem fofoca não é pesquisa, entendeu? Apenas isso. Eu só vou comentar que fofoqueira e noveleira, gente, mas não era para falar na frente da professora Miriam que a minha reputação vai por água abaixo. Mas, enfim, a Lídia comentou aqui. Lídia, tu queres comentar? Que eu acho que esse ponto é bem legal para discutir. Tu consegues falar? Consigo, mas era mais isso mesmo, assim, eu até fiquei querendo que ela falasse mais sobre isso, porque fui até olhar no Google Maps as ilhazinhas, não imaginava que teria uma hierarquização de ilhas, aí eu fiquei pensando, eles devem ter alguma forma de notar que a pessoa é de outra ilha, talvez pelo sotaque, alguma coisa assim, fiquei imaginando 1000 coisas aqui. Não, e isso que tu traz, ele é bem importante, assim, porque isso interfere bastante na pesquisa dela. Eu acho que, inclusive, no começo, quando o pessoal aceita que ela faça a pesquisa, porque eles se sentem valorizados, né? Porque essa ilha que ela tá não é uma das principais, né? Então, isso acaba influenciando nessa aceitação dela enquanto pesquisadora ali, mas depois também tem um problema mais lá para frente, porque eu acho assim, gente, esse texto, eu sei que todos os textos
trazem saias justas e problemas. Mas esse me pareceu que foi o texto assim, que trouxe, que a pesquisadora teve que lidar com mais entraves, assim, que ela teve que ser rápida para repensar algumas estratégias, né? E aí, lá mais para frente, ela fala do problema que ela teve, que o pessoal não aceitava que ela incluísse o pessoal que vinha da outra ilha, né, os manjacos, aliás, que eram do continente, não eram da ilha, né? Mas eram pessoas que vinham do continente para trabalhar ali, enfim, e tinha uma tensão, meio que um preconceito ali, e ela teve que... Aí que ela usa a estratégia de se vincular a um grupo de saúde, né? Para poder também pesquisar essas pessoas. Então, acho que essa questão dessa hierarquia, ela acaba impactando aqui na pesquisa da Andrea. A Pamela queria falar, Pamela. Oi, gente, boa noite. Que debate incrível, né? Eu queria reagir aqui à fala da Maria, até perdi o time, mas eu queria muito reagir à fala dela, porque ela traz um contraponto que eu vejo que é vital para refletirmos, e eu tenho ficado muito preocupada com essa questão da afetação, né? Com essa relação metodológica, e eu fico pensando, será que algumas pessoas, e aí eu estou falando de uma forma bem mais geral, porque nós estamos, né, Carol, na disciplina da professora Cristine, discutindo afeto, discutindo emoção, discutindo tudo isso a partir de um viés político, que tudo isso é político também, e eu fico muito preocupada da gente pensar a questão do afeto como algo raso, né? Não estou dizendo que ninguém está fazendo isso aqui, é só para a gente tentar ampliar e refletir isso metodologicamente, que eu penso que é muito importante, porque isso tudo também está dizendo sobre experiências. Eu tenho percebido muito nas leituras, acompanhando aqui, que também estamos falando sobre experiências, o que é que está mobilizando, o que nos mobiliza dentro do trabalho de campo, como a gente vai decantar tudo isso para fazer uma reflexão crítica, sistemática e entender todo esse campo. Era só isso mesmo que eu queria falar, meninas. Obrigada, né, Pamela? Mas é isso mesmo, assim. Enfim, essa disciplina que a gente tem feito, acho que vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, sabe? Porque, pelo menos, para mim, não são questões tão simples, né? Assim, são coisas que, querendo ou não, pelo menos na minha formação, às vezes parecem um pouco contraditórias, mas porque a gente é formatado de um jeitinho assim, né? Então, eu acho muito importante pensar e discutir sobre isso, né? Gente, voltando ao texto, não sei, alguém quer comentar? Eu vou ter que falar do bafão aqui. Tá ok para vocês? Assim, todo mundo iria lá para a ilha de boa, viver as relações que estão ali. É difícil, né? Quando eu li essa parte do texto, a primeira coisa que eu pensei, assim, eu não posso ser uma pessoa preconceituosa, tem que ler isso aqui sem me afetar, sem julgar. Mas como é difícil, gente. Como é assim, né? Você lembra assim, meu Deus, e pensar você viver ali, né? A Lídia, acho que não moraria, mas fiquei com muita vontade de visitar. Isso sim, Lídia. Porque eu, assim, se me chamar para ir aqui do lado em Gaspar, eu vou, tô indo para qualquer lugar. Agora, estabelecer aquelas relações, né, ali, enfim. E eu achei muito interessante que no final ali ela fala um pouco de como o gênero interferiu na pesquisa dela, né, e no acesso aos dados, porque ela ficava muito tempo na casa, e como os homens, na casa fazendo os trabalhos, né, ajudando, como a Bárbara falou, mas os homens não ficavam em casa. Então, ela não tinha acesso a esse grupo, enfim, né? Então, é um ponto bem interessante, assim, o quanto mesmo que a família dela não tivesse essa, eu não sei qual é o termo, mas esse tipo de relação, mas, de certa forma, afetou toda a pesquisa dela, né? Não sei, o que vocês acharam quando vocês leram isso?
Só para complementar, eu acho que a crítica que ela faz é bem interessante, né? Que daí ela cita, e agora não lembro o autor, Richard ou Levi-Strauss, não lembro agora. E ela diz, ele fala que antropólogo não tem sexo, não tem gênero, né? E no fim tem porque é atravessado o tempo inteiro, né, por essas relações, e a pesquisa dela é, tipo, um exemplo bastante nítido disso, assim, tanto da escolha do tema, mas também nessas relações com interlocutores e interlocutoras, né, de como visualizar isso, como a Carol falou. Obrigada, Juliane. Eu não ia falar, não sei se eu ia falar isso, porque é um assunto mais amplo, mas todos os textos e os encontros de Genix que eu vi antigo, e esses textos me fizeram pensar que as 3 antropologias que eu fiz até o momento são todas da base clássica ainda. Então, a visão que eu tinha, tipo, até o momento, era, tipo assim, aquela coisa bem encaixadinha, do método bem, tudo, né? Aquela coisa bem encaixadinha. Pra vocês terem noção, o autor mais, assim, pra frente que eu tinha visto nas matérias era Levi-Strauss, então é um negócio muito encaixadinho, tudo. E daí, quando a gente vê esses textos, a gente vê como a subjetividade é tão rica por dentro da pesquisa, porque, tipo assim, se ela não tivesse feito toda essa questão, né, que ela teve, assim, da afetividade, de casar, de ter filho, nossa, a pesquisa dela não teria metade do que ela encontrou. Então, eu acho muito rica essa questão, assim, porque que dá Nossa, parece que a gente estava fazendo só metade da pesquisa até o momento. Parece que agora sim, a gente está fazendo a pesquisa completa, quando a gente aborda a subjetiva, porque são pessoas fazendo a pesquisa, não tem como você... Pessoas com... Né, pessoas com raça, pessoas com crença, pessoas... Né? Então, levar isso em conta deixa mais rico ainda. Eu tô, assim... Todos os textos que eu leio do Genix, eu estou pensando nisso a todo momento. Mais alguém, gente? Fala, Ju. Eu não sei por que vocês ficaram tão impressionadas com a ilha, com essa relação do casamento na ilha. Vocês moram numa ilha, meninas? Lembrem-se disso, né? Lembrem-se disso. Olha só, para mim, o que me chamou a atenção foi o sentido de que a primeira mãe de filho tem direito sobre o homem e legitimidade de brigar por ele. Opa, é uma inversão do que a gente tem de papel, né? Tratar ele como uma propriedade, foi o que eu pensei aqui, né? E exatamente porque os lares aqui, pelo que vi, são matrifocais, e a rede de mulheres, família, e a avó é a mais importante, né? Nessa linhagem. Também anotei... outra coisa que me chamou a atenção foi que as coisas ruins da ilha são trazidas ou são ditas que foram os estrangeiros. Aí eu não sei se isso é realmente o estrangeiro que trouxe, ou se está dando uma desculpa porque tem estrangeiro aqui, então a gente vai fazer uma coisa errada e vai botar a culpa neles, né? Que é os atos de vandalismo, estupros, assaltos. Então, isso também me chamou a atenção. O que Fran falou aqui? Deixa eu ver. Não existem diferenças nas relações entre as pessoas que moram na ilha que... é mais ou menos, eu acho que existe. O manezinho, né? Não é assim que chama? Ai. Tem uma outra coisa que ela fala aqui, que ela teve... Foram 2 coisas, né? Que ela fala assim, que a maior saia justa dela permeou todos os momentos de campo. E eu tive essa sensação quando eu li o texto dela, assim, porque os outros textos que a gente leu, as autoras, eu não sei explicar, gente, mas parecia que as autoras relatavam situações pontuais, resolviam ou não aquelas situações, e essas eram as saias justas. Mas esse texto, ele me pareceu, assim, uma coisa só, eu não sei explicar, assim, talvez porque ela fizesse parte daquilo tudo, né? E aí, isso me chamou a atenção,
E também quando ela fala que lidar com a situação de ser mulher, casada e com família ao longo de fazer a pesquisa, e eu ainda acrescento, ter uma família que não estava, digamos, dentro dos padrões de comportamento das outras famílias ali da ilha, né? Então, eram muitas coisas para ela lidar, né? Por isso que eu acho que, não sei, para mim me pareceu que esse texto ela passou o tempo inteiro falando de estratégias que ela foi pensando para conseguir terminar a pesquisa, né? Complementando o que a Carol falou, é isso, né? Parece que ela deu um sentido, ou mesmo quando ela fala, parece que o texto é linear, mas não é, né? Ela deu uma ordem para o caos, né? Porque é isso, essa relação de ser mãe, mulher, esposa e tá como estrangeira e tal, parece que o texto é muito mais fluido do que, de certo, foi a experiência dela real em campo, né, e na vida dela naquele momento. Com relação só ao comentário da Juliane, não sobre Florianópolis, tá, eu acho que é um preconceito das pessoas que não são daqui, não, mas não com relação a isso, mas quando você citou no texto, né, que elas têm o direito, a mãe, né, do filho tem direito aos direitos legais sobre o marido, também de brigar por ele, eu fiquei pensando de verdade duas coisas. Uma, será que elas vão, tipo, para a praça se pegar de cabelo, assim, ponto 1, porque foi essa imagem que me veio à cabeça num primeiro momento. E depois, se ele não tem um papel, assim, de peso, como pai, como companheiro, como provedor, a mulherada briga tanto por homem, por quê? Jesus amado. Até porque tem o dobro de homens do que de mulheres, então elas poderiam escolher vários. Mas não, elas brigam por eles, e daí eu fiquei, tipo, nessa lógica, qual a lógica, né, dessas relações afetivas, porque se não é provedor, não é o dinheiro, não é o companheirismo, porque diz ali que também não são muito parceiro, não é a relação de pai e filho, porque também não são bons pais. Fiquei na dúvida do que poderia ser. Fiquei. Vai, Carmen. Responde para a Bárbara, Carmen. Eu não sei responder isso aí, eu não sou uma pessoa muito adequada. Tô brincando. Responder isso. Mas eu achei muito interessante também o texto, assim, até fiquei curiosa também de saber mais, que ela fala de diferentes gerações, como é que é isso para as novas, tá? A pesquisa dela, mas eu achei bem legal, assim, porque é uma coisa que todo mundo passa, né, quando acontece esses casamentos entre pessoas de diferentes nacionalidades, ou quando a gente vai morar em outro país, a gente demora, às vezes demora um ano para começar a entender, né, os sinais, e é bem legal, e ela fez disso uma pesquisa, assim, né, e mesmo tendo constituído família, assim, se envolveu, mas ela foi construindo uma pesquisa em cima de coisas que a gente percebe, né? Todo mundo percebe quando vai morar fora, assim, né? Saias justas que todo mundo passa, e a gente vê, assim, quando vê duas pessoas que se casam, às vezes não sabe nem não fala a mesma língua, e aí quando começa a entender o inglês ou o francês, começa a cair várias fichas que nem tinha percebido, né? E aí eu achei bem legal ela fazer isso em formato de pesquisa, assim, bem interessante. Me chamou a atenção isso, porque eu tenho minha mãe estrangeira, morei também, nasci num país, morei em outro, assim, e aí foi bem, me identifiquei bastante com, e também, bem legal, fiquei interessada também na pesquisa dela. E eu acho que às vezes a gente está na mesma cidade, só antes da Ju falar, esse árabe, esse egípcio que eu falei para vocês antes, né, ele é muçulmano e ele é casado com uma mulher testemunha de Jeová, e daí é isso, né, esses entraves, essas relações afetivas e culturais, do que vem a ser o relacionamento, quais são as posturas sociais, né, enfim, de uma pessoa solteira, de uma pessoa casada, a educação de filhos e tal, às vezes não precisa nem sair de cidade não, gente, é só
né, se juntar aqui mesmo. É que eu fui lá pesquisar, né? Eu joguei aqui no Google o homem de Cabo Verde, só para saber como é que ele é. Daí eu estava tentando partilhar a imagem, que é esse negro de olho verde, né? Então eu acho que está explicado o motivo da disputa. Né? Eu acho que é isso aí. Eu devia pesquisar quem que é o marido dela agora. Fiquei curiosa. Você deve rolar uma Carol, a gente só vai entender. Carol, a gente quer saber desses detalhes, né? Vocês tinham que trazer a foto da família, tinha que ter feito a apresentação. A gente falhou nisso, né? Se aprofundar na fofoca, gente. A gente tem que ir Claro. mais a fundo na fofoca. Mas eu ajudo. A próxima apresentação eu trago uns slidezinhos aqui, eu vou fazer uma pesquisa da vida. Gente, já são 8 horas. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre esse texto? Então tá, as fofocas, então, dessa semana vão encerrar aqui. Só para completar na fofoca, não, assim... Né, Opa! A Andréia, então, é professora na UNB, uma super professora, e já não está mais casada com esse cabo-verdiano. Então, é só isso. E depois dizer que Cabo Verde é maravilhoso. Nosso plano era fazer a comemoração dos 30 anos do NIGS esse ano lá em Cabo Verde, mas, bom, com a pandemia não deu, mas nós ainda faremos. Agora vamos fazer um evento virtual com Cabo Verde, mas iremos lá, e que essas ilhas todas são muito interessantes. Então, só para dizer assim que eu né, gosto muito desse trabalho, dos trabalhos da Andréia, porque eu acho que ela dá muito a dimensão mesmo, né, de como é que é a vida em Cabo Verde, que é um país de ilhas, né? É um lugar muito interessante, assim, cada ilha também com a sua, né, cultura própria e tal. Eu gostei muito de ter ido a Cabo Verde já. Ó, a Ju já... Para Dubai faz escala em Cabo Verde? Não sabia disso, eu fui a ver como é que é não sei o que, aéreas de Cabo Verde, que sai de Fortaleza, e agora abriram, tinha pelo menos, antes da pandemia, um voo que saía de Recife também. Diz que sim, né? Eu não sei, uma amiga da minha filha que falou que tinha comprado um voo desse, que daí parava lá umas horas em Cabo Verde. Mas eu não vou aconselhar parar, não. Vai que a gente se encanta pelo cabo-verdense, e aí, estrangeira lá, eles já vão ficar bravos. Mulherada vai bater em nós. Sei não quero apanhar, não. Em praça pública, né, Bárbara? Puxando o cabelo. Ai, ai. Ah, não, né, gente? Em praça não dá. No jardim, então, no jardim da casa lá. E só tem 4.000 pessoas naquela ilha, pensa? Vai ser um escândalo. Ela fala, né? Lá todo mundo sabia. E... Mas eu ia comentar isso, porque não precisa ir tão longe assim para ter esse choque que ela teve das pessoas super acolher ela. E aí, no fim, ela descobre que faziam alta fofoca dela, que falavam mal, né? Porque aqui onde eu moro tem 5.000 habitantes. Então, não é muito distante disso. Às vezes você super gosta de uma pessoa e depois descobre que ela tá falando mal de ti. Onde que tu mora, Maria? Fiquei curiosa. Eu moro em Gaurama. Onde é que é? É perto de Erechim, em Rio Grande do Sul, perto de Concórdia também. Em Santa Catarina, Chapecó. Maria, nessa cidade, a metade das pessoas são parentes suas também, porque em Bom Retiro, uma cidade de 10 mil habitantes aqui de Santa Catarina, tanto meu avô quanto minha avó paterna e materna são de lá. Então, metade da cidade é parente, assim. Então, as fofocas, elas circulam numa outra velocidade também, porque é muito... Só comentar que eu, quando morava na cidade de 5.000 habitantes, por não ter família lá, eu era estrangeira. Aí, meu Deus do céu, ótimo, das pessoas tinham da gente, que a gente não tinha família lá, como que a gente tá morando? E era 5.000 habitantes também. E é isso que a Maria falou, é exatamente assim. Então é isso, gente.
a gente vê que não, assim, cada lugar tem suas particularidades, mas tem coisas que se repetem, né? Assim, é do ser humano, na verdade, né? Então tá, são 8h05, a gente tem que escolher os textos, quem vai apresentar os textos da semana que vem. Eu vou colar aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou abrir meu coração. Vocês aproveitem para ler esses textos, porque são textos que a gente entende. Porque a maioria dos textos que eu estou lendo eu não entendo. Então, esses eu gosto de ler porque eu consigo entender. Então, é bom. Ele tem esses bafões e falam de coisas que a gente vai passar, que a gente talvez já passou, a gente se identifica. Então, são textos muito legais de ler. Então, e é assim, se quiser fazer um PowerPoint, apresentar, ok. Se quiser só contar, ok. Mas é, assim, resumir pra gente o que diz o texto, o que chamou atenção, né? O que assim, qual foi a parte que você leu que você falou, meu Deus, o que é isso, né? Ou como é que pode? Eu fiquei na dúvida. Ah, sim, a professora Miriam está lembrando que na próxima sexta vai ser a apresentação das pesquisas PIBIC, né? Esse dos textos daí fica para outra semana, não semana que vem, para outra semana. Isso, dia 3 de setembro. Então, a gente queria pelo menos, assim, que 2 pessoas para cada grupo, para cada texto. Pessoas que ainda não falaram, que quiserem apresentar, se quiserem apresentar de novo, fiquem à vontade. Percebi que umas pessoas já saíram, né, sorrateiramente. A francesa só deram um tchau, gente! Caí da internet. Deixa eu só entender o negócio. Na próxima sexta a gente tem encontro de novo ou só dia 3? Se quiser participar, semana que vem eu vou mandar o convite, sexta-feira, a apresentação das pesquisas PIBIC do NIG, então vai estar aberto também. E daí, no dia 3, é GENIGS de novo. Então, não vão ser textos, né? Semana que vem são as pesquisas PIBIC. Entendi. O que acontece? Eu hoje estou faltando na minha primeira aula, né? Que eu terminei francês e eu comecei alemão agora. Assim, que eu gosto desse negócio aí. E aí, as minhas aulas coincidem com o horário do GENIGS. Então, hoje eu vou faltar, daí semana que vem eu vou, daí na outra semana eu falto. Eu vou fazendo um bem bolado. Para ir repondo durante a semana aí, né? As aulas que eu falto. Mas, assim... E daí eu acho que a gente vai deixar no YouTube também, de sexta-feira que vem, né? Porque vai ser um evento maior, vão ter as pesquisas, daí eu passo o link também, da mesma forma, né? Para quem não conseguir participar ao vivo. Olha, o texto interessante aqui, ó, por uma epistemologia das emoções. Esse vai ser forte. E aí, pessoas que ainda não apresentaram, né? A Lana ainda não apresentou, a Atina também não, Fran também não, mas quem já apresentou pode apresentar de novo. Eu não tinha falado nada, porque eu queria ver se tinha outras pessoas que estavam mais tempo, mas se precisar, eu apresento, tranquilo. Tanto faz o primeiro, o segundo são 2 textos, né? Uhum. Eu posso pegar o primeiro, porque eu não li, o segundo eu já li, então eu prefiro um que eu não li. E quem quiser chegar junto... Teu microfone. Fica a Fran com o primeiro e a Atina com o segundo? Mais alguém? Se quiser, daí depois conversar, né? Manda e-mail para elas, para dialogarem, fazer a apresentação juntas. Eu acho que depois tem outras pessoas que já saíram e tal, e dá para convidar. Já tendo uma pessoa responsável, já está ótimo, né? Obrigada, dupla aí. A Atina chegou bem, né? Muito bem. Parabéns. Tem que se amostrar, né? Mas é isso, gente. Assim, é uma conversa, é para a gente trocar ideias. Então, é trazer a ideia geral dos textos, bem tranquilo. Não é para estressar ninguém, nem deixar ninguém preocupado, nem nada. Mas é para compartilhar com a gente aquilo que leu e que gostou e as ideias principais. Sim. Alana, a gente deixa para mais para frente, sem problema, sua apresentação. E Fran, também boa transmissão, né?
Depois compartilha com a gente também o link, a gente compartilha contigo o link também das pesquisas. E é isso, gente. Hoje conseguimos finalizar às 8h10. Boa noite. Valeu, gente. Obrigada. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.